Bom dia, queridos amigos e espectadores do canal. Estamos mais uma vez aqui para refletirmos a Palavra de Deus. Hoje, 25 de julho de 2023. Neste dia, nós refletiremos sobre os livros da leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, do 7 ao 15, Salmo 125 e Evangelho do dia, Evangelho de São Mateus, capítulo 20, do 20 ao 28. Vamos, portanto, para a leitura dos textos. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia, postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança, perseguidos, mas não desamparados, derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte e sempre levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. De fato, nós, os vivos, somos continuamente entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa natureza mortal. Assim a morte age em nós, enquanto a vida age em vós. Mas, sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito, eu creio e por isso falei, nós também cremos e por isso falamos. Certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado, justamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 125. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Rezemos juntos. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Entre os gentios se dizia: maravilhas fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez convosco o Senhor. Exultemos de alegria. Os que lançam a semente entre lágrimas ceifarão com alegria. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Chorando de tristeza ceifarão, espalhando suas sementes, cantando de alegria voltarão carregando os seus feixes. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Leitura do Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: o que tu queres? Ela respondeu: manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Então Jesus lhes disse: de fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é que dará a esses os lugares, aqueles para os quais
ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus queridos amigos, começando aqui a nossa reflexão de hoje, o prestígio fácil, o vanglorismo e o poder acima de tudo, né, como bem a autossuficiência, não fundamentam a autenticidade do Evangelho. Aí vocês me perguntam, mas João, por quê? Muito simples, porque como diz a leitura de hoje, não há vida em todas as suas possibilidades fora de Jesus. Tudo que nós procuramos fora dele sintetizam princípios de morte, de ruína, de destruição, menos de vida. A consequência do individualismo e da ganância é a morte. Quando entramos em comunhão com Cristo, encontramos a vida, que nos santifica e nos conduz a Deus. No Evangelho, Jesus coloca as condições para irmos de encontro a esta verdadeira vida. Primeiro, quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Depois, quem quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. Qualquer coisa fora disto nos levará a situações de morte e de perdição eterna. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Bem, meus queridos irmãos, esta é a reflexão que eu trago de hoje, né? De maneira bem simples e claro, para que nós possamos compreender o sentido das leituras. Muito obrigado por você ter estado comigo. Até a próxima.